nome do Senhor. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. No livro de Efésios, capítulo 1. Glórias a Deus. Livro de Efésios, seu capítulo de número 1. Bendito seja o precioso nome de Jesus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Aleluia! Nós estaremos lendo do verso de número 3 ao verso de número 14. Efésios, capítulo de número 1, verso 3 ao verso de número 14, da palavra do Senhor nosso Deus. Todos encontraram, digam amém? Amém! A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradar-nos a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus! Nesta noite, quando nós olhamos esta palavra, nós vamos usar um tema, e o tema é as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. E olhando diante desta palavra, nós vemos que cada um de nós aceitamos a Cristo, nosso Senhor, como nosso Salvador. E é bem verdade que a partir do momento que tomamos esta atitude de entrega, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, fomos transformados pelo Espírito Santo, e nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós lemos 2 Coríntios, no seu capítulo 5, verso 17, a Bíblia vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia, no que tange ao que nós lemos acerca do livro de Efésios, ele vai apresentar Jesus Cristo como nosso tudo em todos. E ao olharmos esta epístola,
então percebemos que esta epístola, ela é chamada a epístola do terceiro céu de Paulo. Tanto a palavra graça, como também a palavra riqueza, nós vamos encontrar esse texto por diversas vezes nessa epístola. Nós vamos encontrar a riqueza da sua graça, a riqueza da sua glória e também as insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos apresentar Cristo a cada um de nós como sendo Ele aquele que perdoou os nossos pecados. Mas o texto vai também nos dizer que nós passamos a ser novas criaturas. E a partir do momento que nós passamos a ser novas criaturas, nós começamos a ser participantes de alguns benefícios que esta graça ela pode nos proporcionar por intermédio de Cristo. Nós vamos encontrar nesta palavra, ou neste benefício de ser uma nova criatura, nós vamos encontrar a riqueza da graça, a riqueza da glória de Deus e as riquezas contidas em Cristo por aquilo que Ele nos proporcionou a partir do momento em que nós, oh glória a Deus, nos pusemos diante da sua presença. Quando nós temos este capítulo 1 de Efésios, nós percebemos que esta epístola, ela simplesmente vai mostrar a posição do crente em Cristo e também os passos do crente como servo de Deus diante deste mundo em que nós estamos vivendo. Este capítulo 1, ele vai apresentar a cada um de nós as fontes das bênçãos de Cristo para com as nossas vidas. Paulo, ele começa mostrando e essa bendito esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na visão de Paulo, na questão para aplicar a igreja de Éfeso, ele está dizendo que não há bênção fora de Deus. E é interessante olharmos isso e aplicando para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Todos nós há de convir que se procurarmos fora de Deus essas bênçãos, se nós procurarmos elas fora de Deus, é bem verdade que nós ficaremos expostos aos perigos do mundo aonde nós estamos. Nós lemos o verso 3 e a Bíblia vai dizer: o qual nos abençoou. Na visão de Paulo, naquilo que Paulo está dizendo, ele está se referindo que Deus, ele nos coloca na posse real dessas bênçãos, abrindo os nossos olhos para a possibilidade de todos os privilégios que nós, como servos e instrumentos de Deus, nós temos e possuímos. O texto está falando sobre nos abençoou, ou seja, isto é um fato consumado. Por que consumado? Porque Cristo foi na cruz, Cristo ressuscitou, e a Bíblia vai dizer que Ele está à destra de Deus. E a Bíblia vai dizer em Coríntios que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, como também seria vã a nossa pregação. Então quer dizer que ao selo,
há uma sentença determinada por Cristo na cruz do Calvário e também pós a sua ressurreição, que nos faz ser alguém proveniente da bênção de Deus, porque isto é algo que está consumado, isto é algo que está sentenciado, isto é algo que está pago, e pelo fato de estar pago, foi derramado esta bênção sobre a igreja, foi derramado esta bênção sobre aqueles que se entregam, foi derramado esta bênção sobre todos aqueles que se posicionam diante de Deus, porque é algo que foi consumado. E é bem verdade que diante disso, nós percebemos que nós tomamos posse dessa herança, já adquirida por quem? Pelo Cristo glorificado. E aí nós entendemos que em Jesus Cristo, Deus nos chamou para toda espécie de bênçãos espirituais. O que Cristo está dizendo é que tendo que Jesus, ou melhor dizendo, que Jesus realizou por nós, nos proporcionou ser participante daquilo que Ele é participante, nos tornou participante daquilo que Ele é dono, nos tornou participante daquilo que Ele, oh meu Deus do céu, pode acrescentar por cada um de nós. O que Paulo está dizendo diante dessa palavra é que tudo isso que nós vivemos, tudo isso foi algo que foi adquirido na cruz do Calvário, e nós nos tornamos participantes. Nós passamos a ser pessoas possuidoras dessa herança conquistada na cruz do Calvário por Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. O verso 3 continua a dizer: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui diz: com todas as bênçãos espirituais, aplicando para o dia, para os dias ou para o nosso cotidiano, nós entendemos que hoje nós, todos que aqui estamos, como os cristãos, nós temos acesso também a todas as bênçãos espirituais por Cristo Jesus. Aleluia. Não apenas algumas, mas sim todas as bênçãos. O que Paulo está dizendo no verso 3 é que hoje nós somos ricos espiritualmente, falando por causa dessas bênçãos. Aleluia. Deste propósito. E aí nós vamos para Tiago, no seu capítulo de número 2, e o verso de número 5, e a Bíblia vai dizer: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. O que Tiago, no seu capítulo 2, verso 5, nos aplica é que hoje nós, como cristãos, nós somos ricos na fé. Por que ricos na fé? Porque Jesus se fez pobre para que nós nos tornamos ricos espiritualmente. Aleluia. Ao lermos 2 Coríntios,
capítulo 8, verso 9, a Bíblia vai dizer: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Você tem que entender que você é rico estando em Cristo Jesus. Eu vou repetir: nós somos ricos estando em Cristo Jesus. Você tem que entender que o único pobre é o diabo. O nosso adversário, ele é pobre, mas nós nos tornamos ricos em Cristo Jesus, porque Filipenses capítulo 4, verso 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto está dizendo: posso todas as coisas, não algumas, todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós somos ricos em Cristo Jesus, porque nele nós podemos tudo. Nele nós podemos todas as coisas. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é a adversidade da tua caminhada. Eu não sei qual é as fraquezas que têm surgido na tua vida. E talvez você tenha pensado em desistir. E talvez você tenha pensado em entregar os pontos. Talvez você tenha pensado em chutar o balde, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Em Cristo você pode todas as coisas. Esta adversidade, esse momento que você está passando, este deserto que você está atravessando, Deus está dizendo: este deserto não é para que você morra. Este deserto não é para te fazer prostrar ou te fazer parar. Este deserto é para que você contemple as bênçãos de Deus chegando sobre a tua vida, porque nele você pode todas as coisas. Olha o que Paulo está dizendo. Então não deixe com que o seu adversário, com que o meu adversário, com que o nosso adversário lance em nós setas de fracasso, setas de que não posso, de que não tenho, de que não consigo, sendo que nós servimos um Deus que está nos garantindo a força, que está nos garantindo a graça, que está a todo momento nos garantindo o livramento, para que possamos a cada dia sermos participantes das bênçãos a qual Ele já conquistou na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Glória a Deus. O texto de Efésios, ele é interessante, porque nós vamos encontrar as bênçãos espirituais. Nós vamos encontrar dentro desta palavra quais são as bênçãos espirituais que nós, homens e mulheres, alcançamos. A primeira bênção que nós alcançamos espiritualmente se chama a nossa eleição, ou a escolha de Deus para a salvação. Quando nós lemos o verso de número 4, a Bíblia vai dizer: como também
nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Este termo eleição foi antes da criação. O projeto de salvação já estava contido no coração de Deus. Aleluia. Deus somente desceu para dar forma àquilo que já estava criado dentro de Deus. É maravilhoso. Então, ao olharmos o texto, nós percebemos que nós somos a escolha de Deus Aleluia. para a salvação. Então aqui já se concretiza uma verdade: só vai para o inferno quem quer, porque o inferno não foi criado para mim e não foi criado para você. Aleluia. O inferno, ele foi criado para Satanás, para os anjos caídos que assim o acompanharam. Porém, a luta do adversário é fazer com que você jogue a tua cruz fora e siga as suas vontades. É, Deus soberano. Então só vai para o inferno quem quer, porque quem não quer, quem está contínuo em uma caminhada, Aleluia. em um propósito diante de Deus, de comunhão, de graça, de santidade, esse sim já está, oh glória a Deus, com a salvação garantida, porque isto já fora determinado e sentenciado por Deus antes da fundação do mundo, Aleluia. antes da criação do mundo. Deus já havia o projeto da salvação. Aleluia. É por isso que nós vemos que a palavra eleição no hebraico e no grego, ela significa escolhido, Glória. escolha. É maravilhoso. E este termo eleição, ele parte do princípio de escolha não minha, mas um princípio de escolha de Deus. Aleluia. É por isso que você vai olhar a Bíblia e a Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos a Ele, mas sim foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos salvou, e é Ele que está controlando, que está no controle da nossa vida. Aí nós olhamos a palavra e nós vemos que a eleição ela é provada pela fé do crente, que responde o quê? Que responde à escolha de Deus e entra no seu plano de graça a seu favor. Aleluia. O que o texto daquilo que nós lemos, o verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Aleluia, Jesus. se aplica a nós, que Deus já fez tudo por nós. Aleluia. Agora cabe a nós nos tornarmos participantes deste propósito, É, Deus maravilhoso. desta graça contida, deste projeto que Deus já conquistara por nós, por intermédio do seu Filho Jesus, Aleluia. o nosso Salvador, na cruz do Calvário. É, Jesus, tu és soberano. Olha que interessante, quando nós temos 1 Tessalonicenses, glória a Deus, quando nós temos 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, verso 4, verso 5, a Bíblia vai dizer: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição, ou que a vossa escolha, ela é de Deus. Por que ela é de Deus? Aí nós vemos uma aplicação do texto, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder.
e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O que Paulo está dizendo é que essa eleição é segundo a presciência de Deus. Pastor, o que é a presciência? É o saber antes de acontecer. Deus sabe antes de acontecer. Deus intervém antes de acontecer. Ou seja, quer dizer, Deus já sabia aqueles que seriam salvos. Porém, ele age como se não soubesse. Nós servimos ao Deus que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e que será eternamente. A Bíblia vai dizer: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. É o Deus que caminha no passado, é o Deus que caminha no presente e é o Deus também que caminha no futuro. Então, nessa presciência de Deus, Deus, pela sua palavra, como nós temos ouvido, Deus já sabe ou sempre soube quem estaria naquele dia. Oh, glória a Deus. Porém, ele age como se não soubesse. Então há uma presciência que é o saber antes de acontecer. E isto não se aplica a só um fator em benefício salvação, mas isso se aplica ao fator cotidiano da nossa vida. Ele conhece o teu presente, ele conhece o que você está passando, ele sabe qual é o seu momento, mas a Bíblia deixa bem claro: o amanhã pertence a Deus. Porque o amanhã pertence a Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado por Deus debaixo do céu sobre todas as coisas. O teu momento hoje pode ser um momento de dor, mas o teu amanhã será um amanhã de alegria, um amanhã de vitória, porque o Deus que eu e você servimos é o Deus do amanhã. Glória seja dada ao teu nome. Ele é o Deus também do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Tu és tremendo, santo e fiel, meu Pai. Quando nós lemos a palavra, Aleluia, Jesus. nós vemos o que 1 Pedro, no seu capítulo 1, verso 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que a alegria em saber que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo nos proporciona bênçãos multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos ou quando nós vemos os contextos de Cristo segundo João, no seu capítulo 6, nós percebemos que ali se define dois fatores: bênçãos espirituais, palavra sendo transmitida por Cristo àqueles que ali estavam me ouvindo, mas também está se referindo às bênçãos
materiais, a qual é o alimento físico que Jesus Cristo acrescenta à multidão. E alguém vai me dizer, pastor, mas o porquê isso? Você precisa entender que Deus não precisa de muita coisa para multiplicar a bênção sobre a tua vida. Deus não precisa de muita coisa para poder operar o milagre na tua vida. Deus não precisa de muita coisa para fazer com que as coisas que estão travadas na tua vida sejam destravadas. Deus não precisa de muita coisa para transformar o teu presente de dor em um presente de bonança, em um presente de refrigério, em um presente de gozo. Deus não precisa de muita coisa. E a palavra deixa bem clara sobre isso. Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, todos se alimentaram, os que ali estavam, 5.000 que ali estavam. Agora contado apenas os cabeças, os homens, mas uma contagem de crianças, mulheres, nós temos ali aproximadamente quase 15.000 pessoas, a 20.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Porque Cristo não precisa de muita coisa para operar na nossa vida. A única coisa que Ele requer de nós é a nossa fidelidade. A única coisa que Ele requer de nós é o nosso compromisso. A única coisa que Ele requer de nós é a nossa comunhão viva com Ele, é a nossa intensidade de busca com Ele, é que nós paguemos a cada dia mais o preço para que nós atraiamos o reino, para que nós atraiamos a presença, para que nós atraiamos o poder dele sobre a nossa vida. Porque as bênçãos de Deus, elas são a cada dia o que? Multiplicadas. Por que multiplicadas? Porque essas bênçãos, a como Ele multiplica, ela traz o benefício da alegria. Glória a Deus. Ela traz o benefício da alegria para o momento de dor que nós estamos vivendo, para o momento de tristeza qual nós estamos passando. As bênçãos multiplicadas de Cristo, ela produz também a alegria. Glória a Deus. Quando nós vemos sobre esta questão, o segundo ponto, sobre as bênçãos espirituais, nós vemos que também nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo. Somos filhos de adoção. É interessante olharmos o texto, porque o povo escolhido para serem filhos era Israel. Mas este povo que era filho, que é Israel, a Bíblia vai dizer que eles rejeitaram o Messias. E nós, a Bíblia se aplica a nós como gentios, quando aceitamos a Jesus, somos adotados como filhos de Deus. Somos adotados como filhos de Deus. Nós temos o selo, nós temos o sobrenome. E todos os que aceitam, ou todos os que se posicionam no fator de entrega diante do Senhor, este homem e esta mulher recebe o benefício de ser filho de Deus. E quando se é filho, se torna participante de tudo aquilo que é do Pai. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que é do Pai também é do Filho. Aquilo que é do Pai também é do Filho. Então todos nós que somos filhos somos participantes de tudo aquilo que é do Pai. O nosso Deus, Ele tem bênçãos sem medidas
para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. O Deus que nós servimos, Ele tem vitórias sem medidas para entregar para cada um de nós, Glória a Deus. porque nos tornamos participantes. Maravilhoso, Pai. Nós somos filhos por adoção, Senhor. e por sermos filhos por adoção, somos participantes de tudo aquilo que é do Pai. Glória a Deus. Aí nós vamos para a Bíblia Coisa e maravilhosa. nós entendemos que o filho legítimo de Deus é Jesus, mas Deus nos adotou como seus filhos, porque o filho, mesmo adotado, ele passa a ter o mesmo direito à herança do filho legítimo. Glória a Deus. Aí nós vamos para Romanos, no seu capítulo 8, e o verso de número 17, e a Bíblia vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer, somos herdeiros de Deus, e as riquezas espirituais nós passaremos a herdar, Aleluia. nós passaremos a possuir para com as nossas vidas. Quando nós vemos a terceira ou o terceiro benefício das bênçãos espirituais, nós encontramos a redenção do crente. Quando nós vemos o verso 7, a Bíblia vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção, adquirir de novo. Por quê? Porque estávamos perdidos de Deus, mas em Jesus fomos redimidos, Aleluia. adquiridos de novo. Eu vou repetir: redenção significa adquirir de novo. Por quê, pastor? Porque estávamos perdidos, oh meu Deus do céu, de Deus, mas em Jesus fomos redimidos e adquiridos de novo. Aleluia. Tito vai dizer isso no seu capítulo 2, verso 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, é purificar para si um povo seu, especial, zeloso e também de boas obras. Aleluia. Este é o povo que Jesus em breve vai vir buscar. Este é o povo que Cristo virá tirar desta terra. Maravilhoso e santo, Pai. Olha o benefício que nós recebemos. Olha as oportunidades que nós temos. Glória a Deus. Nós, pela redenção, nós mudamos de Senhor. Por quê? Porque Cristo nos remiu da escravidão para nos tornar seus e participantes daquilo que é dele Aleluia. e que se tornou a nós. Se nós olharmos no Antigo Testamento, a palavra remir, ela significa tornar a comprar por um preço. Se alguém fosse escravo, para ter liberdade pela lei, a pessoa que fosse redimi-la primeiro deveria ser o quê? Parente do homem. Segundo, deveria estar disposto a redimi-lo. Terceiro, deveria ter com que pagar o preço. E aí nós vamos para o Senhor Jesus e percebemos que o Senhor Jesus reuniu
em si estas três qualidades, fez-se nosso parente, Glória. assumindo a nossa natureza, estava disposto a dar tudo para redimir-nos, e como se não bastasse isso, pagou o preço com os seus próprios sangue, para que nós tivéssemos direito à herança de Deus Pai. Oh, glória. Olha Aleluia. o que Ele fez por nós. Aleluia, Jesus. Olha o que Ele nos proporcionou. O seu sacrifício Aleluia. tornou a nossa redenção. Ele nos remiu, Ele nos tomou para si. Ele se colocou na posição de parente próximo. Também se colocou na posição de desejo de assumir a responsabilidade e Aleluia. selou, pagando, oh glória a Deus, Aleluia. o preço com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue, Ele pagou. Pois maravilhoso, O preço. meu Pai. E aí nós lemos Colossenses e vemos o que o capítulo 1 de Colossenses e o verso 13 e o verso 14, ele diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber o que? A remissão dos pecados. Nós temos a remissão dos pecados, porque Cristo, Ele se tornou a redenção, ou nos proporcionou a redenção pelo seu sangue. O que é isso, pastor? Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou do domínio das trevas, e Ele nos transportou, Ele mudou o nosso destino, Ele mudou o nosso endereço, Ele mudou o nosso rumo, Ele mudou a nossa casa. Quantos testemunhos nós encontramos de ex-drogado, de ex-prostituto, de ex-alcoólatra, de ex-viciado, de ex-drogado, tudo ex. Por quê? Porque quando essas pessoas estavam nesta conduta ou nesta prática, elas estavam sob o domínio da potestade das trevas, que escravizava essas pessoas em tantas e tantas coisas, em tantos e tantos vícios. Mas aí vem Cristo, oh glória a Deus, quando a semente palavra, ela chega no coração, oh, o Espírito Santo vem e começa a produzir o crescimento. E aí nós percebemos que aquele que estava sob o domínio das trevas, Cristo pega ele, dá um banho de graça, dá um banho de sangue, porque já fez isso na cruz do Calvário, pagando o preço. Dá um banho de graça sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, e transporta ele que estava no reino das trevas e o coloca no reino do céu, e o coloca no reino de Deus, pela sua redenção, porque ele remiu os nossos pecados. Oh, glória a Deus! É bem verdade, diante desta palavra, que nós finalizamos naquilo que Efésios, no seu verso 13 e 14, diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados Aleluia. com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor o quê? Da sua glória. Aleluia. O que você tem que entender, o que nós temos que entender, é que nós temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. Por que este selo? Porque ele é a garantia da nossa salvação. Aleluia. Ele é a garantia de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aqui aplica duas verdades. A primeira verdade, quando a pessoa aceita a Jesus verdadeiramente, ela recebe o Espírito Santo como selo, como penhor, dizendo que aquela pessoa é uma pessoa salva. Só que aí existe a outra manifestação, e a outra manifestação se chama o revestimento do Espírito Santo de Deus. Este revestimento, ele se aplica quando o homem e a mulher entram pelo caminho da busca, o caminho da oração, o caminho de pagar o preço, para atrair a unção de Deus, para atrair a presença de Deus. E alguém vai me perguntar, pastor, por que eu preciso deste revestimento? Uma coisa é você servir a Deus normal, outra coisa é você servir a Deus, oh glória a Deus, com um revestimento, com uma graça, com uma unção. Uma coisa é você fazer a obra de Deus com o selo, outra coisa é você fazer a obra também com o selo e com o revestimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Então todos nós precisamos, primeiro, já temos o selo, já temos a garantia que somos salvos, mas nós precisamos do revestimento do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para que possamos fazer a obra de Deus como convém, para que possamos manter a presença de Deus viva sobre a nossa vida. É por isso que Ageu ele estava clamando, é por isso que Ageu estava preocupado quando ele está clamando sobre um avivamento sobre a nação de Judá, porque Judá se aplicou a tantas e tantas coisas e esqueceu da presença de Deus. Quando Judá se esqueceu da presença de Deus, as coisas começaram a caminhar para um outro rumo. É, Deus poderoso. Então todos nós dependemos e precisamos ser uma pessoa avivada diante do Senhor. Aleluia. Nesta terra, precisamos ser pessoas avivadas, cheios da unção de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado Aleluia. sobre as nossas vidas. Então nós temos o selo do Espírito Santo, e o verso 13 ele diz: fostes selados com o Espírito Santo que da promessa. O texto está dizendo penhor da nossa herança, porque penhor ele é uma garantia de um bem. E você tem que entender que a presença de Deus em nós, ela é a marca dessa garantia. Aleluia. Este selo nós não vemos, mas sabemos que existe, porque Deus diz para a nossa salvação. É imprescindível ter este selo. Nós dependemos ter este selo. Aleluia, Jesus.
para entrarmos, para adquirirmos a nossa salvação. Este selo, ele simplesmente confirma tudo o que Jesus Cristo ele fez por cada um de nós. Por quê? Porque fomos assinalados como possessão de Deus. Nós temos a assinatura de Deus. Ela é salva, ele é salvo, ele vai entrar, ela vai entrar. Há um reino, há um céu, há uma morada para cada um de nós, preparada. Oh, glória a Deus! Porque quando Cristo ressuscitou, a nossa morada já estava pronta. A nossa morada já estava pronta. Então nós só estamos aguardando o momento. Nós só estamos aguardando o momento onde fecharmos os olhos e nos encontrarmos com Deus, ou do arrebatamento da igreja ele vir acontecer, para que nós possamos ser arrancados desta terra e irmos ao encontro com o Senhor Jesus. Nós lemos 2 Coríntios, no seu capítulo 1 e verso 22, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. O que você tem que entender é que eu e você, nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. E como se não bastasse estar selado, nós precisamos ter este Espírito Santo, pois ele é a nossa garantia da nossa salvação. Então nós temos que cuidar deste penhor. Glória a Deus. Nós temos que cuidar deste penhor, desta garantia. Alguém vai dizer, cuidar do Espírito Santo? Sim, eu vou te explicar por quê. Porque quando nós nos preocupamos em cuidar do templo, ele tem o prazer de estar dentro do templo. Ele tem prazer de estar dentro de nós. Então quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo sempre manterá o selo de garantia da nossa salvação. Prova, pastor, prova. Nós chegamos a um relato de entendermos que o desejo de Cristo, porque morreu para todos, é que quando ele vier, todos subam para o céu. Mas infelizmente, nem todos subirão. Nem todos adentrarão. E pasmem os senhores, nem todos aqueles que estão dentro da igreja. O desejo de Cristo, o desejo de Deus é que todos subam. Mas nós entendemos que quando a trombeta soar, nem todos os que estão dentro da igreja vão subir. Por causa da apostasia que nós estamos vivendo em nosso meio, por causa de muitos que estão dando ouvidos a tantas e tantas doutrinas, pessoas que estão negando a essência, pessoas que estão negando a Cristo, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão se colocando em tantos e tantos caminhos, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é nesse processo de esfriamento que entra o princípio da apostasia, o abandono da fé, a negligência da fé. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos dê força para que possamos manter viva a nossa comunhão com Ele, que o Senhor nos mantenha focados, nos ajude a manter-nos focados, para que nós possamos cuidar da nossa salvação, para que não venhamos perder a nossa salvação por bobeira, porque Deus
constância. Prova, pastor, provo. Efésios, no seu capítulo 4, nós já encerramos, e o verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Aleluia, Jesus. O que Paulo aos Efésios, ele está dizendo: temos que cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Só vai subir no arrebatamento quem tiver o selo do Espírito Santo de Deus. Só vai subir quem estiver o selo. Quem não tiver o selo não vai subir. Tem gente que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Se não haver o cuidado da salvação, corremos o risco de perder o selo, corremos o risco de perder a presença, corremos o risco de ficarmos. Que o Senhor nos ajude a mantermos focados para o dia da nossa redenção. Finalizamos naquilo que o 2 Timóteo 2, o verso 19 diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. E qualquer que profere o seu nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Quando nós nos convertemos, Deus pôs o seu selo sobre cada um de nós. E é lindo observarmos que muitos até aceitam a Jesus, mas não recebem este selo, porque não aconteceu uma conversão genuína dentro de si. Pastor dos senhores, tem pessoas que já fazem 10 anos que estão dentro da igreja, mas ainda não são convertidos. Como assim? Oh, glória a Deus! Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Eu sou crente. Oh, meu Deus do céu! Então nós entendemos dentro dessa palavra que muitos levantam a mão dizendo: eu me entrego, eu aceito, mas nunca houve a conversão dentro de si. Nunca houve a mudança dentro de si. E esse tipo de pessoa dificilmente recebe deste selo, a não ser que abra o coração e se converta verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Aí nós vamos para a palavra, naquilo que Timóteo, em 2 Timóteo, ele diz, como eu já li, o verso 19, olha o que a parte A diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Vou repetir: todavia, o fundamento de Deus, ele fica firme, tendo este selo. Glória a Deus. O que eu e você temos que entender é que todos estes pontos são bênçãos espirituais que o crente recebe da parte de Deus como riqueza de Deus para a sua vida. Aleluia. Que aqui na terra já começa a desfrutar e que será completada no céu, no arrebatamento da igreja. Aleluia. Que possamos guardar esta palavra no nosso coração, que possamos nos preocupar em cuidar da nossa salvação, porque Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Vai chegar o momento em que a trombeta de alarido
do Senhor, ela vai soar. E a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, a igreja selada, a igreja selada, eu estou falando da igreja selada, ela vai se encontrar com Cristo nos ares. Nos coloquemos de pé nesta oportunidade, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, nos abençoando, nos capacitando e nos fortalecendo a cada dia mais. Quero chamar aqui a diaconisa Maria de Lourdes, vai estar fazendo esta oração de agradecimento nesta noite, e depois nós estaremos dando os avisos. Glórias a Deus. Nossa irmã Maria de Lourdes esteja fazendo esta oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Santo Deus glorioso, pelo teu poder, meu Pai, a tua graça e misericórdia, Pai. Desde já, Senhor, meu Pai, te louvamos e te exaltamos, Senhor, Pai. Pois só tu, Senhor, meu Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. Papai querido, quero também, Senhor, meu Pai, te rogar, Senhor, meu Pai, a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia para o teu povo, Senhor. Que tu continua, Pai,